É falha, viu? Ó, eu vou falar e todos os alunos vão me entender e vão acreditar. Sabe por quê, Clécio? Sim. Porque todas as semanas, eu estava dando erro de data, mas essa foi demais, porque assim, na terça nós temos live e na quarta nós temos aula do curso. Eu Sim. trocava as duas datas. Aí toda semana o pessoal falava assim, ué, Thaís, na terça, ué, tá certa essa data? Só que dessa vez, gente, eu consegui colocar a aula de Clesson para a semana que vem. Mandei para ele dizendo que era 2 de junho e para mim, na minha cabeça, era hoje e para vocês eu mandei hoje. Aí, às 19h09, eu mando mensagem. Isso tem 27 minutos. Eu digo, Clesson, tá tudo certo aí, daqui a pouco eu mando o link. Aí, olá, José. Aí, Clesson, oxe, é dia 2 de junho. Eu falei, o quê, menino? Aí eu falei, oxe, eu vou dar aula então, eu não posso deixar. Aí, Clesson tava com outra programação. Aí agora ele tá todo suado, coitado, porque voltou correndo para dar aula para vocês. Ô, É, Cleison, me sem desculpe e problema. muito obrigada, muito Acontece. obrigada. Acontece. Boa noite a todos, viu? Vamos desculpar qualquer falha, porque na realidade meu espírito estava totalmente preparado para a próxima semana, mas tudo bem, sem problema. Inclusive, eu já tinha feito um esboço da aula, né? Lógico, ainda precisava ser aperfeiçoado, mas já tinha feito um esboço. Mas vamos lá, já que soldado no quartel quer serviço, vamos lá, né? Vou botar aqui a apresentação, tá bem? Ok, sinta-se à Todos estão vontade, aí, Albert. tá tendo muito, tá todos em silêncio, tá todo mundo É, aí, o, né? o pessoal tá sossegado, o pessoal tá sossegado, na expectativa. Vai entrando, né? Ok. Vai entrando, porque É, no se, curso básico permite, a gente libera durante a aula, viu? tá Também, bem, tá certo. mas é toda sua. Ah, deixa eu lhe dizer uma coisa. Como o pessoal fica com a imagem fechada, não tem problema. Mas você, como está com a imagem aberta, se você permite a gente fazer a gravação, viu? Porque a gente tem alguns alunos que assistem depois, né, offline. Tudo bem para Tá você, não? bem. Tudo bem, tirando os erros que vão ter, mas tudo bem, viu? Me perdoe Oxente, pelos erros. muito obrigada, então. Vamos lá. Vocês estão vendo? Sim? Estão ouvindo bem? Estão vendo? Ok? É porque agora eu não estou vendo mais vocês, viu? Estou vendo apenas a apresentação. Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Clécio, já foi apresentado, né, por Thaís. Thaís, né, Thaís? Sempre não erro o nome. Vamos lá. Isso, Clécio. Tá certo. Ok. Então, fui incumbido de apresentar desse capítulo 7, né, que fala a respeito do esboço do Livro dos Espíritos. É interessante a gente, antes de entrar nesse esboço do Livro dos Espíritos, falar com vocês a respeito da importância em si desse livro, né, para a doutrina espírita. Né? Não só desse livro, mas também pode falar a respeito do que é o espiritismo, né? Não sei se todos aqui já conheciam o espiritismo. Tem até um erro de português aí, depois a gente conserta. Vocês já eram, já frequentavam a casa espírita, ou são neófitos na doutrina, né? Mas interessante a gente ver a importância dessa obra para o movimento espírita. Né? Na realidade, ela é como se ela fosse o alicerce de tudo. Né? Ela deve ser, para todos nós espíritas, ela deve ser um livro de cabeceira. Né? É um livro que a gente deve ler todos os dias, ler com constância, refletir sobre cada um dos assuntos que são vinculados nessa obra. Né? E é interessante a gente perceber a forma como Kardec, né, se utilizou, né, para trazer esse conhecimento. Né? Todo o processo, né, de perguntas direcionadas à espiritualidade, ao espírito da verdade, todo o processo de
utilizando-se de vários médios em diferentes locais, né, e lançando-se dessas perguntas, fazendo toda essa codificação, juntando todo esse cabedal de informações, ordenando por assuntos, ordenando por áreas, né, e colocando, de certa forma, como se fosse a base, né, o esqueleto, né, a estrutura que vai trazer as ramificações para as demais obras que seriam lançadas posteriormente, né. Outro ponto importante, chamar atenção em relação ao Livro dos Espíritos, é também a questão do Auto de Fé de Barcelona, né, que ocorreu lá em outubro de 1861, né, quando o bispo de Barcelona apreendeu na alfândega algumas obras. A gente pensa que é só o Livro dos Espíritos, mas não, foram algumas obras, né, que teriam sido enviadas por Kardec para Barcelona, né, para um livreiro, para que pudesse ser expostas e vendidas em Barcelona, né? No caso, eram obras, a revista espírita, né? Também o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, e outras obras também relacionadas que Kardec teria enviado para Barcelona e foram apreendidas pelo bispo e queimadas em praça pública, né? Mas, na realidade, o que sempre acontece? Aquilo que é proibido é desejado, né? Então, na realidade, aquilo que, a princípio, seria algo de ruim para o movimento, para o espiritismo em si, foi positivo, porque criou-se, na realidade, uma propaganda. Que livros eram aqueles que o bispo de Barcelona teria posto fogo, né? O que é que teria? Qual era o conteúdo daquelas obras? Então, isso aguçou mais a curiosidade das pessoas em relação tanto ao Livro dos Espíritos, como também em relação ao Espiritismo, né? Então, vamos lá. Ponto importante. O Livro dos Espíritos surgiu em 18 de abril de 1857, né? Representando um marco de luz que anunciava o advento de uma nova era, a Era do Espírito. Nele se cumpre a promessa do... Sim? Jackson está perguntando, tem como abrir a apresentação de slides? Eu não sei tem como sim, vou abrir. Ah, beleza. Obrigada. Só um minutinho, viu? Vai abrir. O computador está um pouco lento. Acho que foi toda a pressa, ele ficou meio lento. Abriu? Responde aí, Jackson, para nós. Se está do jeito que você agora quer. Dá para enxergar? Peraí, deixa ele responder aí. Ok? Peraí. É só ver se a tela... Ainda não, mas é porque ele está dizendo que ainda vai carregar a abertura. Não, tá certo. Tá bem. Então, vamos lá. Prossegue. Então, vou prosseguir, viu, gente? Então, o Livro dos Espíritos surgiu em 18 de abril de 1857, né, representando um marco de luz que anunciava o advento de uma nova era, a Era do Espírito. Bem, vocês estão estudando, a gente está estudando, entendendo o Espiritismo, né? A gente vai vendo que, nesse livro, a gente traz todo um cabedal histórico de informações em relação à questão de como surgiu o movimento, a questão das mesas girantes, né, as irmãs Fox, vai passando pelos grandes lumiares da ciência do espírito, né, todo o cabedal histórico em relação ao espiritismo. E quando a gente fala dessa era do espírito, né, será que o mundo já tiveram outras eras? Sem dúvida. Mas o importante é que, como é colocado no livro, ó, nele se cumpre a promessa do Consolador, anunciado por Jesus. Desde então, a humanidade dispõe de um espiritualismo científico, baseado nas leis da natureza, à luz da lógica, que tem em seu âmago notável poder de renovação do ser humano. Ou seja, a partir do Livro dos Espíritos, o estudo, junto à espiritualidade, se pautou em normas e em leis da natureza e em estudos da lógica e também da ciência da época, né? É interessante a gente perceber o quão importante é essa parte científica do espiritismo. De que forma? Essa questão de analisar o outro lado, né, o mundo espiritual. A ver que determinadas leis que regem todo o material também regem, ou também são ligadas em relação ao plano espiritual, ao todo espiritual.
a lei de ação e reação, né, da física, mecânica, também existe uma lei de reação espiritual, né, as leis de gravidade, gravitacional, né, que também é da física, também se liga à questão do plano espiritual, porque a gente sabe que junto à nossa psicosfera planetária, existe todo um campo, né, gravitacional em que os espíritos desse orbe ficam circunscritos ao nosso orbe, principalmente os mais atrasados, ficam circunscritos a este nosso orbe planetário. Né? Então, ó, interessante a gente perceber também todo o método dedutivo que foi utilizado por Kardec, perguntas e respostas. Né? Ou seja, era um método utilizado pela ciência da época. E é um método tanto de estudo, como também um método de aprendizado, para facilitar o nosso aprendizado. Né? Como pedagogo que era, a gente deve lembrar, né, acho que foram aulas passadas, toda a questão da ligação de Kardec, a questão dele ser um pedagogo, né, a questão dele ter conhecimento em diferentes áreas do conhecimento, né, fez uma gramática francesa, fez livros de aritmética e de matemática, ou seja, ele tinha todo um cabedal de informações e de conhecimento que era necessário para poder produzir essas obras. Né? Ou seja, na realidade, todo o trabalho que é realizado, quando tem um fim superior para a humanidade, né, se dá para aqueles que têm a devida capacidade de realizá-los. Né? Então, quando a gente para pensar em nós mesmos aqui, por que a gente foi trazido até esse curso básico, por que a gente foi trazido até essa casa espírita, né? Qual a importância da minha aqui em relação minha que eu digo em relação de vocês, em relação a vocês estarem agora reunidos nesse grupo de estudo, né, buscando esse aprendizado? Ora, vocês devem olhar para si mesmo e dizer, poxa, que legal, eu estou buscando algo novo, eu estou buscando saber mais um pouco do que sou, do que é esse mundo, as forças que regem esse mundo, todo o processo de interação do plano físico com o plano espiritual, né? E isso a gente vai buscando justamente junto ao Espiritismo. Né? Então, vamos lá. Se o livro dos Espíritos vai trazer a Era do Espírito, a gente deve lembrar sempre da questão que o Espiritismo seria a terceira revelação. Né? Então, as revelações divinas estariam divididas em três. A primeira seria justamente a do mundo, o mundo se prepara para sair do caos das civilizações primitivas, que é justamente a questão de Moisés, as leis mosaicas, os 10 mandamentos. Né? Ou seja, na realidade, nos 10 mandamentos existem tanto as leis civis, como também leis que já falam já de uma questão espiritual, como amar a Deus acima de todas as coisas. Mas existem leis civis, por exemplo, honrar o pai e a mãe. Ou seja, na realidade, a gente vai percebendo que o primeiro processo civilizatório, o primeiro processo, a primeira fase dessas revelações com Moisés, para buscar trazer novos valores para a humanidade. E onde é que está a segunda revelação? No próprio Cristo, na sua mensagem, no seu evangelho. Se a gente parar para pensar, como todos nós sabemos, Cristo não escreveu nada. Mas o seu exemplo foi tamanho e transformador, as suas ações foram tamanhas e transformadoras, que deixaram registrados no coração e na mente de todos aqueles que acompanharam e que estiveram junto com ele. Independente de interpretações, independente de palavras ou de palavras, o que é importante é a ideia, a mensagem que o Cristo veio trazer para todos nós, que é justamente a lei de amor. Ou seja, se Moisés veio trazer a lei da justiça, Jesus veio trazer a lei de amor. E o Espiritismo, a terceira revelação, através do codificador, através de Kardec, vem justamente fazer com que essa lei de amor seja aclarada para a humanidade. De que forma? Com bases espirituais. Agora, as mensagens não são trazidas mais não é mais por um mensageiro encarnado, um mensageiro aqui na Terra, mas sim, as mensagens vieram mesmo do plano espiritual.
né? Trazendo toda uma revelação para a nossa humanidade. Então, ó, seria o Livro dos Espíritos a espinha dorsal do Espiritismo, onde encerra toda a doutrina. O que é que ele quer dizer com isso? O que é que a gente quer dizer com isso? Que, na realidade, no Livro dos Espíritos está contido todos os outros livros da doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, tudo está contido no Livro dos Espíritos. Contido de que forma? O Livro dos Espíritos traz a base para que a gente possa se aprofundar nos demais livros da codificação. Ou seja, mais uma vez, repito para vocês, o Livro dos Espíritos deve ser visto como um livro de cabeceira para todos nós. Algo que deve estar sempre do nosso lado, sempre sendo analisado, lido e consultado. Então, ó, este livro é um repositório de seus ensinamentos. De quem? Dos Espíritos. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a formação de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de as publicar, Allan Kardec. Se vocês forem perceber, em muitos dos trechos do Livro dos Espíritos... Pra gente eu acho que para a gente também tá o primeiro slide. Não passou, eu acho, não. Não? Para mim tá congelado o primeiro. Esse que tem a imagem da capa do livro. E você já tá no próximo, porque ele me uniu aqui. Aí, ó. Já tô. Tá certo. Eu vou voltar aqui novamente, viu? Vamos fazer o seguinte. Apareceu a primeira capa? Ó, aí passa esse, passa o próximo. Segue aí. Eu acho que você tá na terceira. Eu já falei sobre isso aqui, já falei. Já falou o próximo também. Eu acho que o que você está apresentando, o que você está comentando agora é a terceira página, o terceiro slide. Essa que tem, me parece que estou vendo menor aqui, que tem 3 imagens. Sim, esse eu já passei já, viu? Então continua aí para a gente. Pronto, vou continuar aqui. Tá nas 3 imagens, né? Não, tá correto? Não tá não. Tá aparecendo aqui para a gente a página primeira. Voltou para a página primeira. Voltou tudo. Aí agora sim. Opa. Sai de novo. É porque tá lento mesmo aqui, viu? Acho que a minha internet está ruim, mas tudo bem, a gente vai conseguir. Vamos lá. Eu vou colocar no slide onde eu já estou, viu? Onde eu já me encontro. Certo. Ok? Oi. Agora sim, agora certo. Pronto, tá certo. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar mais... abrir a tela não, viu? Vou tentar deixar um pouco maior aqui a visualização. Mas não vou mais abrir a tela não, porque senão pode ser que dê problema. Tá bem? Certo. Tá ok aí. Ok. Tá bom assim? Ok. Ótimo. Olha, como vocês podem ver, ainda estava precisando, ainda ia sofrer um aprimoramento até semana que vem, viu? Os slides, mas tudo bem, dá para dar aula. Vamos lá. Então, ó, importante a gente ver justamente esse ponto, né? Que em muitos trechos do Livro dos Espíritos, nas questões, existem notas de rodapés, tanto do editor da publicação, mas principalmente de Kardec, né? Quando a gente começa a ler os livros, a gente vai ver que em alguns trechos as respostas ou as notas estão ou em negrito, ou em itálico, ou numa letra menor, ou diferente, que justamente são notas de Kardec, dando justamente a importância e a percepção que ele tinha do assunto que ele estava colocando para a gente, né? Ou seja, ele mesmo vinha clarear muitas vezes dúvidas, interrogações, né, dentro das próprias questões, né? Ok? Passou para o próximo? Passou, tá certo. Vamos lá. Então, ó,
Como meio de elaboração, o espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. São eles o quê? Os observar, comparar, analisar, né? Remontando dos efeitos às causas, chegando sempre o quê? A uma conclusão. Depois deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Ou seja, ele busca essa forma, esse método científico de analisar os fatos, ele se utilizou justamente das mesas girantes. Kardec falou, peraí, as mesas giram, mas mesa é um ser imaterial, ou melhor, sem inteligência, é material, mas sem inteligência. As mesas têm cérebro para responder? Qual a origem? Primeiro ele observou, depois ele comparou. Uma coisa é uma mesa sem estar num processo de excitação, como ocorria, e outra coisa são as mesas naqueles momentos, com aquelas reuniões, com aquelas pessoas que colocavam a mão ou o dedo sobre aquela matéria, e aquela matéria começava a levantar, a girar, né, até a negar as próprias leis da gravidade. Né? Ou seja, ele comparou, ele analisou, ele chegou a alguma conclusão diante disso. Remontou os efeitos e falou, se tem um efeito, esse efeito deve ter uma causa. Qual é a causa? A conclusão foi justamente essa, a existência de entidades o quê? Extracorpóreas, que é quem comandavam aqueles movimentos daqueles objetos. Ou seja, todo um processo de observação, de comparação, de análise, né, e de conclusão, remontando e chegando a uma conclusão. Da mesma forma, foi o processo de escrita de todas as obras da codificação. Né? Ou seja, para todo o processo, ele também se utilizou o quê? De análise, de perguntas. Ele lançava as perguntas, os espíritos respondiam, e ele comparava, porque ele lançava essas perguntas, ele enviava essas perguntas para diferentes médiuns em diferentes locais. E na resposta que esses médiuns davam a ele fazia uma análise, fazia todo um processo de seleção, e via se as perguntas tinham o mesmo conteúdo, se as perguntas se as respostas tinham o mesmo conteúdo, a mesma base de informação. Né? Então, em cima disso, quando a gente fala que no Livro dos Espíritos está todo o esqueleto, toda a estrutura das demais obras, a gente vê que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros. No primeiro livro, ele fala em relação às causas primárias. Ele fala sobre Deus, sobre a natureza, sobre a criação. Ele fala sobre as causas primárias. No segundo livro, ele fala a respeito justamente do mundo espírita ou dos espíritos. Ou seja, ele vai tecer todo um estudo em cima do mundo espiritual. Né? Como é a vida do plano espiritual? Existem outros planos, outras vidas, outras existências. No terceiro livro, ele já vai falar a respeito das leis morais. Né? Ou seja, existe uma série, ele vai discutir uma série de leis, né, como bases primordiais da sociedade. De certa forma, também, nessas leis morais, está circunscrito o Sermão do Monte, né, que também é algo que a gente muitas vezes não se aprofunda, mas é algo que a gente deve sempre buscar estudar e também analisar a mensagem do Cristo. Né? E no quarto livro do Livro dos Espíritos, ou seja, o Livro dos Espíritos está dividido em 4 partes, em 4 livros. O quarto falando a respeito do quê? Das esperanças e consolações, ou seja, falando justamente em relação à vida futura. Né? Falando também em relação a toda a questão do processo de evolução dos seres, né? Todo o processo também das consolações que nós teremos de acordo com as nossas vivências, de acordo com aquilo que nós buscamos no nosso proceder, no nosso evoluir. Né? Então, vamos lá. Outro ponto importante. Vamos falar a respeito do primeiro livro. Né? Que, como eu falei para vocês, fala justamente a respeito do quê? Das causas primárias. Então, na primeira parte, as causas primárias fala de quê? Trata dos problemas genésicos,
da evolução, ou seja, da criação, da evolução, da parte física do planeta, a formação, o desenvolvimento do globo, terreno, passagens evangélicas e escrituristas, tá certo? E justamente nesse livro, na primeira parte do Livro dos Espíritos, ele traz essa base para que a gente depois possa vir a se aprofundar em qual outro livro? Na Gênese. Ou seja, essa primeira parte dos Espíritos traz a base para que no futuro a gente possa depois o que se aprofundar no livro A Gênese. Ou seja, o processo, a gente vê que, de certa forma, ele como um pedagogo, como um homem de estudo, como um homem de educação, trouxe para nós, como livro dos Espíritos, a base. É a base de tudo. Né? E ele fala sobre a divindade. Vale ressaltar, na pergunta 14, ó, Deus existe, disso não podeis duvidar, e é essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes ou pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada sabereis. Ele faz o Espírito da Verdade dá essa resposta, né, em relação justamente à questão que muitos de nós temos essa dúvida, o que é Deus, né, para onde vai Deus, que origem é essa, para onde eu vou, para onde eu serei, né? E ele justamente começa, né, falando justamente o quê? Que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E isso basta. E ele fala, não vão, o Espírito da Verdade fala, não vão mais adiante, não, porque isso muitas vezes não vai trazer, na realidade, não vai trazer nada além daquilo que vocês podem ou são capazes de perceber. Né? E ele continua, quando ele fala, em relação, agora na Gênese, no próprio livro da Gênese, tá? De Kardec. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Isso está lá no livro A Gênese, ok? Ou seja, a gente começa na base do livro dos Espíritos e no futuro a gente busca também se aprofundar nos estudos do livro A Gênese. Bem? Eu não vou entrar aqui na discussão em relação às alterações que teriam ocorrido no livro da Gênese, tá? Não é objeto para esse nosso estudo, mas eu já estou com uma obra que se diz autêntica, né? Que se diz sendo a base da primeira edição, né? Para também poder estudar, mas sabendo que o importante é que a mensagem, o conteúdo e a mensagem nos façam melhores, nos façam compreender melhor a nossa essência espiritual e nos façam também, de certa forma, buscarmos sermos pessoas melhores, né? Com mais conhecimento, mais informação e também com mais embasamento para buscar a nossa evolução, buscar o nosso caminho de transformação. Ok? Então, vamos lá. O segundo livro, né, do Livro dos Espíritos, que versa justamente sobre o quê? Sobre os espíritos, as reencarnações, a vida espírita, né, a emancipação da alma e os assuntos correlatos. Essa segunda parte do Livro dos Espíritos faz relação com que outro livro da codificação? Com o Livro dos Médiuns, né, que ele dá o nome justamente de Livro dos Médiuns, como sendo a base para que a gente possa buscar também a comunicação com o plano espiritual. Né? Ele fala guia, o título dos médiuns é Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e das Evocações. Ou seja, o Livro dos Médiuns seria um guia para que a gente pudesse buscar trabalhar e se relacionar com o plano espiritual. Lógico, isso mais à frente, com mais estudo, com mais preparação. Tá? Então, ó, o Livro dos Médiuns, a segunda parte, é como se fosse também uma preparação para um aprofundamento no futuro em relação ao Livro dos Médiuns, né, de 1861. Que fala justamente o quê? O mundo espírita, o mundo dos espíritos, se trata da parte experimental da doutrina. Experimental por quê? As relações que nós buscamos ter, a prática espiritual, a prática mediúnica,
que nós buscamos ter também, dentro da doutrina espírita. Então, ó, os conceitos fundamentais acerca do princípio inteligente, espírito, tá? Tudo na segunda parte. São examinados a origem, a natureza dos espíritos, sua forma, ubiquidade, perispírito, as diferentes ordens de espíritos, a progressão dos espíritos, a reencarnação, a encarnação e a reencarnação dos espíritos, a vida espírita, a emancipação da alma, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, entre outros assuntos correlatos, todos eles relacionados ao quê? Ao mundo espiritual, ao mundo dos espíritos e a interação desse mundo espiritual também com o nosso mundo material. Ok? A terceira parte do livro dos espíritos vai falar justamente o quê? Das leis morais. Aborda as leis morais. Que faz correlação com que outro livro? Com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? O Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, as leis morais estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec, de uma forma bastante sábia, quando lançou a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, ele não enveredou pelo lado doutrinário, mas ele enveredou, sim, pelo lado da mensagem do Sermão do Monte, da mensagem moral, que é a mais importante. Ou seja, dando todo o embasamento moral para que nós leis morais, para que nós pudéssemos buscar a nossa evolução, buscar a nossa transformação enquanto indivíduos. Tá? Então, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, que já é de 1864, né, que está justamente traz essa base no livro dos Espíritos na terceira parte, que são as leis morais, traz toda a aplicação dos princípios da moral evangélica, problema da adoração, da prece, da prática da caridade, e toda uma série de instruções dos Espíritos falando a respeito das leis morais, falando a respeito das leis do homem de bem, né, a forma que nós devemos nos portar, que nós devemos ser em relação para conosco, para com o próximo, para com a sociedade, para com o mundo em si. Né? E é interessante, ó, as leis divinas, está lá na pergunta 617, as leis divinas, o que é compreender? É o que compreendem no seu âmbito. Concernem a alguma outra coisa, que não somente ao procedimento moral. Todas as da natureza são as leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Ok, gente? Então, nós que buscamos ser pessoas de bem, pessoas de bem, homens, mulheres, pessoas de bem, nós buscamos o quê? Não apenas estudar as leis da matéria, mas também estudar e praticar as leis do espírito. Certo? As leis morais. Então, ó, as leis morais regulam a conduta dos espíritos. As leis físicas regulam o mundo material. Através da mediunidade, pode-se verificar a ação da lei moral na vida de um espírito, através da experimentação. Em laboratório, testa-se uma lei física. Em ambos os casos, a experimentação, pela mediunidade ou no laboratório, permite dizer que a lei proposta não é pura especulação filosófica. Por quê, gente? A gente sabe que, na realidade, por exemplo, quando a lei de ação e reação, tudo aquele velho ditado, a semente, se você planta milho, não vai esperar colher feijão. Da mesma forma, se você planta ventos, muito provavelmente colherá tempestades. Né? Ou seja, as próprias leis da ação e reação, as próprias leis físicas, também têm uma outra interpretação no âmbito espiritual. Né? Como, por exemplo, o exemplo que eu estou colocando para vocês em relação à lei de ação e reação. Mas vamos lá. Saindo da terceira parte, vamos entrar agora na quarta parte dos Espíritos, que é justamente focaliza o quê? O tema esperanças e consolações, que está ligado a que livro?
ao céu e o inferno, que também é outra obra, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, que é outra obra da codificação. Então, traz justamente falando a respeito das esperanças e consolações, problemas referentes às penas e gozos futuros, penas eternas, dogmas, como o da ressurreição da carne, paraíso, inferno, purgatório, né? Todo esse processo. Bem? Hoje em dia a gente já sabe que o purgatório não existe mais, né? Já foi fechado pelo Papa, pelo Amor Papal, né? Tanto eles fecham como abrem o purgatório. Mas o que a gente sabe é o quê? Existe sim todo um campo espiritual em torno de nós, né? Existe todo um campo espiritual com diferentes camadas, diferentes níveis, né? Acessíveis também a diferentes estágios evolutivos do espírito. Né? Mas vamos lá. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade no futuro. Ou seja, nessa questão 964, traz para nós justamente o quê? Está em nossas mãos todo o processo e todo o processo e toda a criação do nosso futuro. Aquilo que seremos, aquilo que teremos no nosso futuro, está no processo da nossa própria criação. Né? Quando, nessa questão 964, quando ele pergunta justamente que Deus tem a necessidade de se ocupar de um dos nossos atos para nos recompensar ou para punir. A maioria desses atos não são para ele insignificantes, ou seja, ele pergunta na questão 964 se Deus tem que estar se ocupando. Será que Deus estaria se ocupando dos nossos atos para criar toda uma estrutura de punição em relação a nós? A gente hoje em dia sabe que não. Né? A gente sabe que a gente não é. Na realidade, não é Deus que nos pune, mas na realidade somos nós mesmos que criamos o nosso futuro. Né? As provas pela qual nós iremos passar. E a gente chega à conclusão de que nós não somos punidos. O que nós somos, na realidade, é educados. É um processo de educação, de transformação do indivíduo. Né? Através das experienciações que as reencarnações nos oferecem. Não é mesmo? Às vezes a gente sente falta dessa interação quando a aula é mais presente. É presente, mas é virtual, e as pessoas ficam, às vezes, a gente sente essa falta, dessa interação, dessa troca. Ô, Cleison, tem alguma pergunta aí? Eu ia até abrir a palavra aqui um pouco, porque esse comentário que você acaba de fazer dialoga um pouco com a aula passada. Na aula passada, nós conversamos sobre questão de livre-arbítrio, quando a gente estudou a relação, né, e as semelhanças e diferenças do espiritismo com religiões afro-brasileiras, afro-indígenas e tal. Sim, as diferentes religiões, justamente. E a gente a gente conversou, porque na Umbanda, a gente viu que na religião da Umbanda, uma das premissas primeiras da Umbanda é justamente o bem-estar do ser, o bem-estar do indivíduo. E é onde ela mais se dispara. O seu campo de atuação. O seu campo de atuação justamente é maior nessa relação. É no mais terra-terra, eu chamo assim, no campo de atuação no terra-terra. Então aquela coisa de você quer, você consegue, nós vamos trabalhar com os meios que forem necessários. Então, assim, justamente. Isso acaba meio que atropelando os interesses e os direitos de outros indivíduos, né? E a gente vai vendo aí, a partir do que você está falando, que o livre-arbítrio é uma das maiores premissas dentro do espiritismo, porque a gente entende que aquilo que a gente está o tempo inteiro colhendo e semeando, ou seja, está tudo indo e voltando o tempo inteiro, então, assim,
se você quer atravessar os direitos de alguém, você está impetrando contra você mesmo, porque você está entrando num campo que não é seu. Né? Então, por exemplo, quando você, vamos dizer, você quer muito algo, você quer estar no relacionamento, por exemplo, e você faz de tudo para estar nesse relacionamento, né? Sendo que o outro indivíduo Sim, não quer mais estar nesse relacionamento. Você está interferindo no quê? No livre-arbítrio do outro. Então, isso aí mesmo. a gente aprende no exercício, igual você estava falando, né, na questão das leis morais, que a gente precisa fazer essa internalização de que se eu desejo aquilo, eu preciso entender realmente se faz parte também do outro isso. Faz Né? parte disso, E o espiritismo justamente. é muito mais do que a questão fenomenológica. Estou voltando isso porque a gente está no curso básico, então às vezes a gente fica assim na expectativa de alguma coisa, mas Quando a a gente gente vai compreendendo que a transformação do ser é a maior das premissas, porque não tem evolução do ser sem o autoconhecimento. E o livre-arbítrio, entender justamente. que o outro é o outro e os desejos dos outros precisam ser respeitados, é fundamental em todo esse processo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E saber que as suas ações terão consequências. Qualquer ação que você venha ter sobre esse nosso orbe, seja no plano físico quanto no plano espiritual, porque a gente acha que nossas ações são apenas. Ah, eu estou encarnado, minhas ações são apenas do plano material. Não. Você também, mesmo estando encarnado, age tanto quanto também no plano espiritual. Através dos seus pensamentos, através das energias que você lança, através dos sentimentos que você cultiva, ou seja, você está interagindo tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Né? Ou seja, é interessante colocar para os companheiros, né, esse processo que a gente está vivendo, que a gente está vivenciando. Somos todos eternos aprendizes. Tá? Eu sempre coloco aqui nas escolas que eu já participei, que eu já ministrei e tudo mais, que nós somos todos estudantes. Né? Eu apenas aqui estou buscando ser facilitador de vocês. Né? Mas a troca é importante, né? E a percepção que a gente deve ter que somos todos aprendizes, eternos aprendizes. A cada dia a gente aprende algo novo nessa terra. Tá? Mas vamos lá, voltando ao nosso assunto, que é o Livro dos Espíritos. Então, ó, lembrando para vocês que a primeira edição dele foi em 1857, 18 de abril de 1857, e era composta apenas de 51 perguntas e respostas, tá? Escrito, publicado conforme ditado e a ordem dos espíritos superiores. Só que os estudos de Kardec foram se aprofundando, tá? E ele lançou a segunda edição já em 18 de março de 1860, tá? Já essa com 1.119 perguntas, buscando já trazer o quê? Os princípios da doutrina espírita, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores, né? Por intermédio de diversos médiuns, colhido e posto em ordem por Allan Kardec. Segunda edição, inteiramente refundida. E garanto a vocês, se ele tivesse tido mais um tempinho, ele teria lançado outras edições, né, com muito mais perguntas, né? Ou seja, e de certa forma também, essas 1.019 perguntas, ele terminou aprofundando, terminou trazendo um aprofundamento para, como a gente pode perceber, através dos demais livros da codificação, né? Então, vamos lá. Então, mais uma vez, repetindo para você, para ficar bem fixado, né? Estrutura didática dos espíritos. Primeira parte fala justamente o quê? A respeito das causas primárias. No primeiro capítulo, traz em relação o que é do capítulo, os elementos gerais do universo, a criação, no terceiro capítulo, e no quarto capítulo, o princípio vital. Tá? Então, ó, Deus, a causa primária de todas as coisas, dá origem aos dois elementos gerais do universo, o espírito, princípio inteligente do universo, e a matéria, agente intermediário com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Da ação do espírito sobre a matéria, segundo a lei divina, surge a criação. Dentro de todas as criações, destaca-se a criação dos seres vivos, cuja vida é um efeito devido à ação de um agente. Que agente é esse? O princípio vital, sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida.
do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ok, gente? Então, vamos lá. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, como eu falei para vocês, falam justamente o quê? Do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Vai falar a respeito justamente do quê? Os espíritos constituem o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. O mundo corporal e o mundo dos espíritos são interdependentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 86. Sendo o espírito o elemento inteligente comum dos dois mundos, corporal e espiritual, ele pode ser encontrado em 6 estados ou situações possíveis com respeito a esses dois mundos. Primeiro estado, em trânsito do mundo espiritual para o corpo espiritual, do mundo espiritual para o corporal, isto é, em processo de encarnação. Qual o segundo estado que a gente pode encontrar do espírito? Em trânsito do mundo corporal para o mundo espiritual. O que quer dizer isso? Em processo de desencarnação. O terceiro estado que pode estar o espírito, vivendo no mundo espiritual como espírito. Um quarto processo, vivendo no mundo corporal como espírito encarnado, ou alma. Ou seja, a gente está encarnado, mas toda noite a gente vai para onde? Viver no mundo espiritual. Ou quando nós dormimos, estamos aonde normalmente? No plano espiritual. Então, no quinto estado, estando no mundo corporal e, ao mesmo tempo, interferindo no mundo espiritual. Ô, Cleison, é bom lembrar disso. Aí. Sim. Só um minutinho aí. É que eu tenho certeza que você acaba de dar uma cutucada aqui na galera quando você falou isso aí. Porque Sim. Fala um pouquinho aí, porque assim, ó, sobre essa questão de que quando nós dormimos... Da interação. Né? Ah, sim. Sim. Porque assim, como assim a gente tá, né? Como é que é isso? Estamos dormindo, estamos acordados ou em outro lugar? É bom frisar que, quando nós dormimos, os espíritos, os laços que prendem o nosso espírito, espírito encarnado, ao nosso corpo, esses laços se afrouxam. E nós podemos o quê? Transitar pelo plano espiritual. Tem aqueles que são tão pegados à matéria que não saem do umbral da porta do seu quarto. Mas existem aqueles que tendem a fazer viagens astrais, chamadas viagens astrais, viagens pelo plano espiritual. Lógico, lembrando sempre que o cordão de prata continua nos ligando o nosso espírito ao nosso corpo espiritual, ao nosso corpo material, né? Ou seja, a gente vai, mas normalmente volta, né? Mas é interessante colocar em relação a isso é que a gente deve lembrar que nós somos espíritos, seres do plano espiritual, vivendo na matéria. Ou seja, a nossa pátria-mãe, nosso lugar-mãe é o plano espiritual. Essa vida aqui, gente, é uma passagem tão efêmera, tão rápida. Parece que foi ontem. Eu estava pela rua lá de Senhor do Bonfim, jogando bolinha de gude. Né? Hoje eu estou aqui, né? já com meus 40 anos de idade. Ou seja, o processo é rápido, é fugidio, a vida vai se esvaindo pelas nossas mãos. E a gente deve ter a noção de que essa vida aqui é uma passagem, é apenas um meio de aprendizado. E a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Para aqueles que acreditam, que pensam que morreu, acabou, felizmente os nossos irmãos estão enganados, a vida continua com seus estudos, continua com seus trabalhos, com suas transformações, com seus aprendizados. Né? Então, o quinto estado da matéria seria justamente estando no corpo material e, ao mesmo tempo, interferindo no plano espiritual. Porque nós, mesmo sem pensar, nós mesmos encarnados, estamos interferindo sempre no plano espiritual. Né? Sempre. Mesmo que não haja desprendido, eu não me desprendi, eu não viajei, não fiz nenhuma viagem astral, não desdobrei, não, mas muitas vezes, mesmo consciente, mesmo estando totalmente desperto, nós interagimos com o plano espiritual através de sintonias, através de intuições que recebemos, através de mensagens que lançamos, mensagens mentais, sentimentos que lançamos,
Ou seja, a interação nossa com o plano espiritual é constante. Né? E o outro estágio seria o quê? Estando no mundo espiritual e, ao mesmo tempo, interferindo no mundo corporal. Esses aí são quem? Existe toda uma gama de espíritos, tanto para o lado do bem, quanto também para o lado do mal. Existe aqueles que são os nossos obsessores, que estão lá do plano espiritual, que eu prefiro chamar não de obsessores, mas dos nossos educadores, entre aspas, né, que nos forçam a entrar na estrada do bem, no caminho do bem. Existem também aqueles outros, né, que são os nossos espíritos companheiros, que nos auxiliam na nossa encarnação, sejam espíritos familiares, né, sejam mentores de determinados trabalhos, que também nos auxiliam nessa nossa caminhada evolutiva. Ou seja, tanto interagimos com um plano espiritual, como o plano espiritual, os nossos companheiros espirituais também estão interagindo conosco a todo momento. Tá? Então, no segundo livro, falando justamente a questão do mundo espírito e do mundo dos espíritos, né? Dividindo em capítulos dos espíritos, a encarnação dos espíritos, da volta dos... Foi o que a gente comentou agora, a volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual, da pluralidade das existências, considerações sobre a pluralidade das existências, a vida espírita, a volta do espírito à vida corporal, a emancipação da alma, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, das ocupações e missões dos espíritos, né? E dos três reinos também. Vamos correr um pouquinho. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade. Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza, pouco a pouco, e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como a da germinação, para o efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Ou seja, na questão 67, ele vem falar justamente a questão do princípio vital. Como é que se origina o princípio vital? Como é que do princípio vital vai se evoluindo, vai passando pelos diferentes reinos da natureza e vai ganhando toda uma preparação para que se tornar espírito, individualidade, né? E ganhar consciência e ganhar o que nós comentamos hoje em relação à questão do livre-arbítrio, alma humana, livre-arbítrio. Então, o terceiro livro, mais uma vez, das leis morais, que a gente já comentou com vocês, falando da lei divina, da lei natural, lei da adoração. Todas essas leis são leis que regem as nossas vidas, que regem tanto a nossa vida física quanto a nossa vida espiritual. Lei da adoração, lei do trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, lei de sociedade, de progresso, igualdade, lei de liberdade, lei da justiça, de amor e caridade, e lei de perfeição, e a perfeição moral, o último capítulo desse terceiro livro. Ou seja, todo um cabo, se a gente vai estudar essa parte do livro dos Espíritos, a gente deve também estar do nosso lado o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés. A da natureza abrange todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode-se, pois, adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere e por que quer seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as leis. Ok? Então, gente, é importante, estou dando aula, viu? Depois eu falo com você. É importante saber em relação a isso o quão importante é a lei de amor, o amar ao próximo, a lei de amor, de justiça, de caridade, né? Que nós devemos cultivar no nosso ser, que nós devemos cultivar em nosso coração. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo. Isso aí é justamente o que, nesse trecho dos Espíritos, falando a respeito do nosso processo de reforma íntima. Busquemos todos os dias observar o que foi conflito durante o meu dia. Qual foi o processo, qual foi as experiências que eu tive nesse meu dia, e dessas experiências que eu tive, das minhas atitudes, das minhas ações, o que é que eu fiz contra Deus? Depois, contra o meu semelhante, contra o meu próximo. E finalmente, o que foi que eu produzi contra mim mesmo? As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indagação de um mal que precise ser curado. Ou seja,
Não é que, porque eu errei, agora eu vou ter que sofrer. Não, não é isso. Você vai ter que buscar consertar, curar algo que, porventura, você tenha feito de errado. Então, o último livro, que é justamente o livro de Esperança e Consolações, que está no Livro dos Espíritos, que faz uma ligação com o livro O Céu e o Inferno, tá? Que vem trazer justamente o quê? A ideia de que não existe pena eterna, não existe a ideia de inferno, porque tem um diabo, porque tem um inferno, porque tem... Não. A ideia de que as nossas penas ou dos nossos gozos estão na base das nossas atitudes, das nossas ações, dos caminhos que nós trilhamos, tanto para as penas como para os gozos futuros. Tá? E outro ponto aqui, então. O Livro dos Espíritos concentra-se em sua finalidade redentora, enfatizando em seu ensinamento a necessidade de renovação moral. Por isso, foge ao academicismo, para, em linguagem simples, levar a todos a grande mensagem. Né? Que mensagem é essa, gente? É a mensagem de amor. Devemos pautar a nossa existência no amor, no perdão, na transformação moral, na transformação de valores que nós devemos buscar incessantemente na nossa vida. Obrigado. Muito obrigado. Bacana. Quero ver vocês agora. Eita, a câmera estava ruim, não estava vendo nem a câmera, estava só vendo o trabalho. Desculpa. Não, estava metade de você, mas assim, como a gente estava, né, voltado para o slide... Me perdoe, eu mostrei até os livros, achando que vocês estavam vendo os livros, não estava vendo nada, estou só da testa para cima. Acontece, foi a correria, desculpa. Ai, Jesus. Desculpa. Bacana. Mas, assim, é interessante como esse curso, Cléison, assim, ao mesmo tempo que as aulas, elas são independentes e, tipo, não é feito uma série, uma novela, que se você perder você fica perdido. Mas, ao mesmo tempo, quem está seguindo desde a primeira aula já faz uma concatenação muito lógica das coisas todas. Eu só queria perguntar uma coisa para você. O pessoal não gosta de se mostrar, não? É todo mundo envergonhado? Não. Aqui o pessoal é tímido, viu, Clécio? O pessoal liguem as câmeras, eu quero ver vocês, conhecer vocês. Eu fico pedindo também. Aí tem hora que aparece assim, ó. É assim. E assim, mas os retornos são, às vezes, o retorno do pessoal é dia seguinte, ao longo da semana, final de semana. Thaís, isso aqui. Olha lá, ó. Tudo bem. Lorena está dizendo, se ligar a câmera, o microfone, aparece gato, cachorro, tudo mais, que está lá junto com ela. É ótimo. Fica assim mesmo, a interação com bichos, pessoas, animais. Mas, tudo assim, é muito interessante, porque o pessoal já está... Alguns aqui já estão buscando, né? A própria Lorena que falou aí agora também, já está começando a fazer as pesquisas na internet para fazer a aquisição da obra. E essa forma pormenorizada que você trouxe para a gente vai ser muito interessante, porque, por exemplo, eu tive um processo com o Livro dos Espíritos. E olha que, assim, eu acho que eu não tive outra iniciação religiosa na vida. Então, eu não tive que desconstruir nada, vamos dizer assim. E mesmo tive. Eu não tive. Então, assim... Eu fui da renovação carismática, assim, quase fui padre, passei desviando. Imagina, então, estou na construção. Assim, às vezes, é uma obra complexa para alguns, né? Ao primeiro passo. Então, muita gente acaba meio que desistindo, e lá para as tantas, que já está dentro da doutrina, que já leu várias outras coisas, já leu romance, já viu coisa... Aí é que vai para o Livro dos Espíritos, não tem? Então, assim, essa forma como você trouxe é a forma lógica para a gente entender. Então, por isso que eu estou vendo aqui, por exemplo, entender que é Deus. Eu acho que a forma, a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos é a mais desconstruidora das perguntas, porque a gente acostumou a achar quem é Deus. Com um rapaz barbado, um ser barbado ali olhando por nós, né? O pai, e assim, achava o pai.
muitos de nós acham que Deus, Jesus é Deus em matéria, Deus encarnado, né? Assim, tem essa confusão. Então, é esse livro que vai dar a nossa base para a gente entender e desconstruir essa ideia de homização do divino, né? Justamente. E E assim, vocês percebam, fantástico, Cléison. e vocês percebam que essa primeira parte dos Espíritos é base para o livro A Gênese. A Sim. Gênese de Kardec. É a Aham. base. Entendeu? Mas, na realidade, o que é que eu aconselho também? Às vezes as pessoas têm essa dificuldade com o livro dos Espíritos. Então, comecem com o livro O que é o Espiritismo. Leiam um Assim. livro que é o Espiritismo. É um livro pequeno, fino, poucas perguntas. Na realidade, são menos perguntas, mas também ele vai trazer para nós também uma base mais compacta, mas também importante em relação ao Espiritismo. É um livro que pouco se comenta, pouco se fala, mas para mim, eu comecei, antes de ler o Livro dos Espíritos, eu li o livro que é o Espiritismo, para depois passar a ter, e como tem hoje em dia, aconselho a todos vocês tenham, o Livro dos Espíritos como livro, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e todos os outros, como livros de cabeceira, livros de consulta, né? Consulta diária, inclusive, se possível. Cleison, vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Hoje, gente, se vocês têm alguma pergunta, falem agora ou não se calem jamais. Eu gostaria de ter pergunta, de conversar com você, de ver o rosto de vocês. Eu corri para encontrar com vocês, chego aqui, só estou vendo Thaís. Ele Eu tô literalmente triste. correu. Eu tô triste, viu? Bacana demais. Mas tudo bem, Mas, tudo bem. Vamos respeitar a individualidade de cada um. Cleison, é só agradecer, né? Não só a você, mas toda a casa Fraternidade Edgar Armand, né? A equipe espírita de Juazeiro, e que você tenha de nós o nosso mais sincero agradecimento, e não só pela aula, mas pelo empenho, né, da bagunça que eu fiz aí, que você, em poucos minutos, conseguiu aí se ajeitar. Muitíssimo obrigada. Eu não posso nem dizer que Eu, isso não vai acontecer de novo, não, porque sem problema. eu e calendário, olha, eu calendário e eu e tecnologia, eu não sei o que eu estou pior. Não sei. É por isso que eu sempre, assim, quando tem alguma solicitação para aula, que seja, eu sempre busco estudar um pouco antes, não deixo para estudar na véspera, porque se estudar de véspera, poderia acontecer o que aconteceu hoje, né? Então, a gente sempre busca, qualquer responsabilidade em relação à casa espírita, a gente deve sempre tem que ter, assim, buscar sempre estar nos preparando com uma certa antecedência, né? Eu chamo a atenção para todos vocês que espero que no futuro sejam também trabalhadores, expositores da casa espírita, na casa de vocês, onde quer que estejam, né? A gente deve ter esse espírito de auxílio, de fraternidade. É por isso que o nosso movimento se chama Fraternidade, Aliança Espírita Evangélica, de aliança também. Eu conto aqui, enquanto esse processo de aliança, de fraternidade que nós devemos ter, a minha casa-mãe é de Garmão e Juazeiro, mas eu atuo também aqui em Petrolina, eu moro em Petrolina, eu atuo também aqui na Fraternidade do Discípulo de Jesus em Petrolina e em outras casas também daqui da regional. Ou seja, a gente deve sempre estar disposto a auxiliar, a ajudar o próximo, tá? Ajudar as turmas, ajudar os nossos colegas que estão chegando nesse curso básico. Sejam bem-vindos, não se assustem em relação a nenhum comentário, vão devagar, mas vão com alegria, né? Sintam-se felizes pela oportunidade desse aprendizado, sintam-se felizes pelo esse novo momento que vocês vão estar ganhando na vida de vocês, né? Acima de tudo, é a compreensão daquilo que nós somos, né? Aquilo que nós buscamos ser, em termos de pessoas melhores, transformadas, buscando sempre o caminho do bem, da paz, da concórdia e do amor, e da fraternidade.
Muito Que assim obrigado, seja. viu, mais uma vez. Desculpem as falhas, a Não tem gagueira sou um falha. pouco gago, então, quando eu falo um pouco rápido, às vezes dá uma travada na língua, mas tudo bem, deu tudo certo. Então, para que a gente possa finalizar, vamos fazer a nossa prece final e vamos guardar em nós o nosso. Foi ótima mesmo, Jackson. Jackson está aqui dizendo, foi ótima. Vamos guardar em nós os ensinamentos, os conhecimentos que Cledson trouxe para nós. Divino Mestre Jesus, rendemos a Ti, Senhor, todo o nosso agradecimento pela companhia indubitável, inesquecível, inovidável de todo momento. Que nós consigamos alcançar essa plenitude de sabedoria, tirando os véus de nossos dogmas, dos nossos passados, daquelas coisas que já estavam enraizadas em nós, chamado de um homem velho, despir de nós aqueles antigos preconceitos, aquelas energias que se arrastam ao longo de nossas vidas, para vestir o homem novo, para vestir aquilo que nos acende a Ti. Que o livro dos Espíritos, que a nós foi apresentado na noite de hoje, seja um caminho de evolução, de iluminação, de alcance de paz, de felicidade junto a Ti. Que possamos ter uma semana abençoada, que possamos retornar aos nossos lares, espalhando a vossa luz. Que se for da Tua vontade, Senhor, estejamos todos reunidos na nossa próxima aula, na nossa próxima quarta. Que assim seja. Pessoal, muito Obrigado por boa tudo. noite. Obrigada. Vamos buscar estudar essa obra tão fundamental que é o Livro dos Espíritos. Muito obrigado por tudo. Obrigada.